Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o tema da criatividade. Esse tema tem como inspiração um capítulo do livro A Imensidão dos Sentidos, que é um livro psicografado por Hamed, e o Hamed é um dos mentores da nossa casa, do Espaço Hamed, onde a gente desenvolve uma série de trabalhos. Se vocês acessarem aqui o Instagram, vocês vão poder visualizar. E eu gosto muito desse livro porque ele faz uma costura muito interessante entre o tema e algumas manifestações mediúnicas e nos auxilia então no entendimento de quanto a mediunidade está muito mais presente no nosso cotidiano do que a gente pode supor. E aí o tema de hoje será criatividade. Mas só antes do início eu vou pedir para que a gente se disponibilize e nos saudamos o nosso mentor, amigo e protetor de todas as horas. Vamos saudando e nos conectando com a equipe espiritual da nossa casa, agradecendo a oportunidade desse encontro, desta conversa e desta troca. Por fim, vamos lá falar sobre o tema da criatividade. Todos, em princípio, somos criativos, mas essa criatividade vai precisar de um ambiente propício para acontecer. E como é que a gente pode entender o que é um ambiente propício? O que torna um ambiente propício para a manifestação da criatividade? E isso é uma pergunta que tem um alcance, tem alguns elementos que eu acho que são coletivos, mas eu acho que também é uma investigação individual, onde eu me sinto à vontade para criar. Mas de pronto eu posso dizer aqui que um ambiente muito rígido, um ambiente de medo, não é um lugar que fomenta a criatividade. A criatividade ela é um lugar que sugere a necessidade de um conforto, de uma liberdade, de uma experimentação. E essas características, elas não condizem com a rigidez ou com o medo. E de início, a gente precisa entender uma coisa que é muito estrutural. E na psicologia a gente costuma afirmar que nenhum de nós tem a capacidade de ver o mundo como ele é. Nós recebemos uma série de estímulos, sejam físicos, sejam espirituais. A gente recebe isso ao longo do dia, seja nas nossas conversas, no deslocamento que a gente faz. E de todos esses estímulos, a gente acolhe alguns e bloqueia outros. Nem tudo que chega até nós pode ser percebido ou assimilado. E tudo isso acontece com base no nosso entendimento. Até acho uma experiência muito interessante que deve ter acontecido já com todos vocês, que você passar sempre no mesmo local. E aí um dia você está passando por aquele local e você se depara com uma árvore, por exemplo, linda, majestosa, que você nunca viu. E é claro que ela sempre esteve ali no caminho, mas por que eu nunca a vi antes? Por que eu nunca consegui contemplar essa árvore antes? Porque é isso, apesar desses estímulos e dessas manifestações, nem tudo pode ser assimilado e integrado. A gente precisa de um tempo. Só que a gente tem muita dificuldade em reconhecer que a gente percebe uma porção da realidade. Então, se a gente percebe um pedaço da realidade, quer dizer que a gente é capaz de olhar um pedaço. Se a gente é capaz de olhar um único pedaço da realidade, existem mais de um relato, existem muitas possibilidades de realidade. Portanto que às vezes numa conversa, às vezes duas pessoas se referem ao mesmo episódio de uma maneira tão diferente, de modo que a gente quando ouve até pensa, fala, nossa, mas será que essas pessoas estão falando da mesma história? E sim, estão falando da mesma história, mas a percepção delas foi capturada por elementos diferentes,
porque elas são pessoas diferentes. Então, se a gente entende que a gente é capaz de perceber uma porção da realidade, logo não somos as pessoas que podem afirmar que eu tenho a verdade, eu conheço a realidade, eu percebo o que está ali. Nenhum de nós pode afirmar isso de maneira categórica. Por mais conscientes e observadores, olhemos para aquela realidade que o outro traz e respeitemos. Por mais que seja muito diferente ou adversa do que a gente está percebendo, aquilo é a realidade do outro e por vezes a gente tem que lidar com o fato de que realmente é aquilo que o outro está conseguindo ver. Isso para o lugar difícil, né? De saber lidar com a diferença, com o outro que tem uma outra opinião, com aquele outro que percebe uma outra verdade, mas também para esse universo do criativo, porque a criatividade ela tem múltiplas facetas. Ela não tem uma única via de manifestação. Pelo contrário, a criatividade ela é um caminho muito íntimo e singular. Aqui, de acordo com o capítulo, ele diz que a criatividade é a capacidade de desestruturar uma concepção ou uma informação conhecida para reestruturar de uma nova maneira. Então, de uma maneira mais simples, estamos sendo criativos cada vez que a gente consegue olhar para uma circunstância, para uma condição, e a gente é capaz de perceber ela de uma outra maneira, num outro viés. Isso vale para as coisas boas e quando a gente se depara com episódios de celebração e de alegria, mas às vezes até para as nossas tristezas. Enquanto determinados episódios que quando se manifestam são tidos como um lugar de perda, de abandono, no percurso a gente vai entendendo e talvez conseguindo encaminhar aquilo dentro da gente de uma outra maneira. Na psicologia a gente chama isso de elaborar. Aquela dor, aquela frustração, aquela tristeza que estava dentro da gente sem conseguir ser encaminhada, aquilo que fica indigesto, que a gente popularmente brinca, tá difícil de engolir. Também é uma capacidade criativa poder olhar para essa situação e conseguir encaminhar ela de uma outra forma. Mas sejamos honestos e sinceros. Uma coisa é ser criativo com uma situação e outra coisa é ser negacionista. E para isso, cada um vai ter que fazer a sua análise e seu exame pessoal. Estou eu aqui sendo criativo e conseguindo encaixar dentro de mim essa história de uma maneira que me é menos ofensiva, que me maltrata menos? Ou estou eu negando e dizendo que aquilo é irrelevante quando ainda é muito importante? E vou dar um exemplo disso, que é o luto. Eu já falei algumas vezes aqui, mas acho que vale a pena fazer novamente esse elemento. Eu sou psicóloga clínica, então atendo em consultório. E tem um elemento que é muito presente na vida de todos nós, se ainda não é na vida de alguns, futuramente será, que é o luto. E quando a gente perde uma situação ou alguém que a gente ama muito, o luto é um caminho que a gente tem que percorrer. É uma dor, é uma sensação de perda, é uma série de sentimentos desafiadores. E com o passar do tempo, você vai olhando para isso e vai conseguindo desestruturar esta dor e ordenar ela de uma outra forma. Então aquilo que me trazia uma angústia profunda, aos poucos vai me voltando como uma lembrança, uma saudade, uma memória daquilo que eu dividia com aquela pessoa. Então eu vou desestruturando e reestruturo de um outro jeito. Quando eu estou negando, eu falo, não, o luto já passou. Jogo ele por debaixo do tapete. Mas cada hora que me falam ou fazem referência àquilo que eu perdi, me vem um aperto no peito. Então, que façamos aí a nossa avaliação. Esse processo de desestruturar para a partir disso criar algo, é um processo que está presente
na ciência, na mediunidade, na vida cotidiana. Como eu estava dizendo, desde os nossos enfrentamentos diários até as grandes teorias que foram desenvolvidas. Quando Freud desenvolve, né? Inventar uma palavra ruim. Quando ele desenvolve uma teoria que cuida das dores humanas com base no que as pessoas relatam, ele está desestruturando uma forma de lidar para reestruturar de uma outra forma e ofertar assim um cuidado, uma ajuda que no tempo em que ele desenvolveu isso ainda não existia. Só que para a gente poder fazer todo esse processo de desestruturação, tem que existir um espaço possível para que a gente possa fazer novas conexões, novas experiências. Então, vou seguir no exemplo que eu estou usando, que é a teoria freudiana, né? Ele foi experimentando. Ao longo da obra dele, ele escreve sobre alguns assuntos e por vezes ele até volta e faz correções e diz: não, eu me enganei, não é bem assim, o paciente precisa ser tratado de determinada forma, não como eu pensei inicialmente. Então é esse lugar de experimentação, onde você vai observando esse tema que é importante, que é valioso, e permite que a sua cabeça transite nas possibilidades. Mas isso é um percurso muito íntimo. O que eu observo, e talvez vocês também considerem que é muito comum, que hoje existe uma busca grande por fazer diferente, mas uma tendência de tentar fazer diferente olhando para fora. Então eu quero fazer diferente olhando ao meu redor o que estão fazendo de diferente. Eu quero fazer algo novo, mas eu estou o tempo todo me comparando. Então eu estou pegando o que eu estou criando e equivalendo a como estão fazendo. É claro que a gente vive num universo onde a gente está no coletivo. Observar como cada um faz, como cada um desenvolve, é muito natural. Mas em dado momento é preciso que você se recolha para entender sobre a sua forma de fazer. Eu sou psicóloga e existe uma formação para ser psicóloga aqui no país, então você aprende algumas teorias e metodologias. Isso faz com que todo psicólogo seja igual? Espero que não, na verdade não, porque tem várias teorias, tem profissionais atuando de diversas formas e ainda bem, porque cada um desses profissionais teve um processo de aprendizado externo, mas também um recolhimento interno para entender o seu jeito de fazer. A minha forma de trabalhar, de desenvolver. Se eu ficar tentando encontrar o meu caminho, mas o tempo todo checando como é que o exterior trabalha, como é que faz, se o meu desempenho está bom, se eu preciso aprimorar, como é que eu vou me desenvolver na minha criatividade? Pelo contrário, eu estou repetindo, copiando, isso não é criativo. Aliás, eu entendo que o oposto da criatividade é a repetição, é a cópia. E por isso a necessidade, mais uma vez, dessa atmosfera de independência, onde a gente se autorize um pouco naquilo que pensa, como pensa. Parece muito diverso do que o coletivo está dizendo. Sim, mas posso me aprofundar? Posso entender por que eu estou gostando de fazer desta forma, ao invés de só me recriminar e dizer está errado? E aqui o Hamed faz uma conexão que eu acho muito valiosa, que é o ser criativo mantém uma estrita ligação com a inspiração, porque olha para o mundo com ampla visão de liberdade íntima. Então ele está olhando para fora, mas ele está respeitando a diversidade interna que existe dentro dele, ao invés de recriminar. Não tenta resolver os problemas lançando mão de experiências negativas do passado,
mas busca novas ideias, reorganizando sua vida interior. Então vamos lá, estou diante de uma situação, mas quero entender como é que eu vou lidar. Qual é a tendência que existe? Quando eu vivi algo similar, o desfecho foi difícil, eu me machuquei, foi complicado. É uma tendência de recorrer ao que se conhece e às vezes de um jeito negativo, que ao invés de potencializar e estimular, faz a gente pensar, melhor nem tentar. Daquela vez deu errado, olha quanto me custou. Gente, quanto é empobrecedor viver assim, porque você está me dizendo que não tem como ser diferente. Então, se uma vez foi assim, quer dizer que vai ser sempre assim? Por quê? Aliás, isso é o avesso da proposta da reencarnação, né? Se a gente reencarna, é exatamente porque a espiritualidade entende e confia que nós merecemos uma outra chance para poder desenvolver temas e questões que a gente ainda não pôde fazer em outros momentos. Então, cada vez que eu me deparo com um desafio, com uma situação, existe esse lugar do conhecido e do medo e da angústia, mas também pode existir essa possibilidade do e agora? Será que diante desta situação eu vou conseguir encontrar um desfecho diferente? E assim, não é um lugar fácil de romper, mas a possibilidade de. Acho que a gente tem figuras históricas que representam isso numa potência muito grande. Por exemplo, quando Galileu Galilei defendeu a teoria dele e ele quase foi queimado em fogueira porque ele estava alegando algo que era completamente avesso à época dele. E no fundo ele estava certo. Dá trabalho? Você pode ser alvo de crítica, de julgamento? Pode ser que sim. Mas foram exatamente pessoas que em determinado momento da sua história questionaram a maneira com que algo estava sendo feito, ou pelo menos redirecionaram o seu fazer para uma perspectiva mais criativa, que a gente pode avançar enquanto desenvolvimento, tecnologia, ciência, medicina. Pessoas em determinado momento se autorizaram nas suas manifestações, nos seus pensamentos, na sua criatividade e assim deram possibilidade para novas formas de atuação e que hoje nos levam a lugares muito mais amplos de desenvolvimento. No capítulo tem uma referência em que ele diz que no latim a palavra gênios era utilizada para aquela pessoa que fazia uso do seu dom natural. Então todo aquele que acessa e se desenvolve na sua vocação, na antiguidade era tomado e essa pessoa podia ser chamada de um gênio. Hoje em dia, esta palavra ficou tão contaminada por uma superinteligência. Então, seus gênios não é mais aquela pessoa potente na sua realização. Ser um gênio é aquele que é superior em relação ao outro. E como vai ficando claro aqui, criatividade não se relaciona com superioridade em relação ao outro. Considerando que todos os espíritos aqui encarnados carregam em si alguma habilidade, todos trazem em si alguma vocação, todos temos em potencial para sermos gênios. Se todos temos esse potencial, acessar isso, reconheço, não é nem sempre muito fácil, entender minhas habilidades, aquilo que me atrai, que me agrada, mas todos carregamos em nós essa possibilidade, esse lugar de nos desenvolver no meio da nossa vocação.
Então vamos parar de perder tempo tentando ser superior ao outro, tentando ser especial em relação a algo. Então, em relação a alguma tarefa, eu tenho que ser melhor que o outro. Não é sobre o outro. Eu lanço uma observação para perceber que como algumas tarefas eu faço com mais facilidade que outras. Como algumas coisas me são difíceis e outras acontecem com uma fluidez. Então, toda pessoa que puder conceber novas ideias, isso é inclusive uma dimensão muito potencializada por uma manifestação mediúnica, que é ser sensitivo. A gente está falando dessa capacidade criativa presente em todos os seres humanos e que depende de um espaço de conforto e de segurança para se manifestar. E associado a isso, a gente vai trazer um novo elemento, que é a questão mediúnica e de quanto os sensitivos também contam com esse auxílio, quanto na nossa capacidade sensitiva somos estimulados em pensamentos e ideias. Então, para além da nossa observação interna, a nossa conexão com a espiritualidade é fundamental nesse processo para entender quais são as minhas tendências, quais são as minhas qualidades, o que é a minha vocação. Eles nos auxiliam, nos amparam e por vezes até nos orientam nesse percurso. Mas, para isso, é preciso estar disponível e oferecer alguma atenção para dentro. Se você está o tempo todo para fora, no barulho, na comparação, na exigência, difícil ouvir essa voz. Ela está dentro, ela é única e ela só vai se manifestar com você. Então, inspiração é a habilidade de olhar para dentro das coisas. E o indivíduo inspirado atende ao propósito de vida, para o qual foi criado e expressa a sua singularidade. Gente, eu vou falando isso aqui com uma simplicidade em que eu reconheço o desafio e quanto estou dizendo de um percurso de pequenos passos, mas um percurso possível para todos nós que estamos aqui encarnados. Quanto se inspirar, lançar tempo e espaço para ouvir o que vem de dentro é fundamental. O ser inspirado parte do princípio de que desconhece as respostas, aborda a vida com olhos curiosos de criança. E isso eu acho que vale um exercício, até mesmo porque na nossa criação a gente é convocado num lugar quase que oposto a esse. Quando a gente é criança, a gente está na sala de aula, existe uma forma didática e que tem lá sua importância, mas onde o professor pergunta para a gente quem sabe a resposta. E claramente o aluno que levanta a mão e sabe responder é o aluno que está adequado. Então a gente vai se formando na referência de que quanto mais eu souber, melhor é. E isso pode ser muito perigoso, para não dizer traiçoeiro. Porque quando eu já sei uma coisa, eu paro de observar e de experimentar ela. Vou dar um exemplo prático da minha vida profissional. Se eu já concluí que um paciente que chega com ansiedade, um quadro super comum hoje em dia, se eu já estabelecer que eu sei o que aquela pessoa tem, eu corro o risco de não ouvi-la e de estabelecer um tratamento que não respeita a individualidade do que ela está me contando. Por mais que o sintoma seja comum, ansiedade, o jeito com que cada um manifesta é muito próprio, é muito singular. Então, o exercício é, cada vez que um paciente entra no consultório e vai me contar algo, o meu desafio é não saber. Mas não é um não saber que desqualifica e invalida, mas é um não saber de me colocar em disposição e atenção para ouvir aquilo que está sendo dito, sabe? Vamos para nossas casas, para as nossas famílias.
quanto é difícil ouvir com atenção o que nos está sendo dito, porque a gente já está tão convicto daquela verdade. E lembrem-se, a gente só percebe um pedaço da verdade. Não vamos encerrar ou invalidar, deixar de ouvir o outro. Por isso, ouvir, se colocar numa sensação do não tenho certeza, quero experimentar, quero investigar, é muito importante. A gente tem que estar sempre investigando aquilo que nos chega com uma certa curiosidade, quase aquela curiosidade infantil que é tão admirável, que está sempre perguntando o que é, como faz, que às vezes os pais ficam até cansados, mas que é nessas perguntas que a criança, ou que mais adiante nós, adultos, vamos explorando uma realidade. Porque se a gente estabelece que a gente já sabe, a chance de perceber aquilo de um outro ângulo, de ser criativo, fica cada vez mais achatado. Aquele que sabe muito se disponibiliza pouco para ouvir o outro. Portanto, e para encerrar, eu vou concluir com uma frase que é: o sensitivo nato não copia ninguém, não se limita a seguir caminhos percorridos, porque tem a habilidade de ver com novos olhos. Portanto, que a gente se permita a olhar para o mundo com novos olhos, porque se a gente está percebendo as coisas numa constância e de uma maneira muito igual, isso quer dizer que a gente está percebendo o mundo com pouca criatividade, e a chance de desenvolver algo interessante, algo atrativo, fica muito pequena. Portanto, vamos nos permitir a ver a realidade com novos olhos. Assim eu encerro hoje, agradeço a presença de vocês aqui e desejo uma boa noite a todos.